irmãos. Hoje nós temos uma novidade. Eu estava na aldeia e colocaram lá um Wi-Fi. Viu? Tá chique o negócio, né? E o Zé João me ligou, o pastor Zé João me telefonou, mas estava ruim, assim, o Wi-Fi não estava de boa qualidade. Eu entendi que ele falou, eu vou ao culto. Aí eu mandei uma mensagem, falei, sempre o senhor é bem-vindo, né? Porque a gente tem que honrar homens assim, não é verdade? Honrar homens assim. E aí ele mandou uma mensagem que ele ia pregar hoje. Claro, tem todo direito, tem todo direito. Então a pregação de hoje ficará para próximo domingo e nós vamos ouvir a palavra de Deus pelo nosso querido pastor Zé João com muita alegria. Boa noite, irmãos. De fato, eu já tinha marcado com o pastor Alcedi, porque eu faço uma agenda, mas só que o Wi-Fi não estava muito bom. Interessante, numa aldeia indígena, você usar o Wi-Fi. Tempos modernos. Não tem outra explicação. Mas, irmãos queridos, eu quero trazer uma palavra hoje. É o seguinte, eu estava pensando, eu tenho participação na vida do pastor Alcedi por umas 3 décadas, né, Alcedi? 3 décadas, a Marli, a Lucília e participação. E eu estava pensando, nós fizemos um plano para a década de 10, a década de 20, a década de 30, que está de 20 a 30. E nesse plano tem assim de plantar 100 igrejas. E nós trabalhamos há algum tempo com alvos arrojados que nos desafiam. E eu comecei, pastor Alcedi, sempre no final do nosso treinamento, nós colocamos um mapa, ajoelhamos e oramos pelos alvos, os lugares que nós queremos alcançar. Todo o treinamento, pelo menos quando eu era o líder do treinamento, era assim. E sempre fizemos isso. E nunca me arrependi. Sempre Deus nos abençoa. E agora, eu fiquei pensando um dia desse. A conquista do Oeste, que para nós o Oeste é que está lá. Que área que é do Oeste? Envira, Eurinepé, como? Itamaraty. É o lugar mais difícil. Parece aquela história de americano para a conquista do Oeste. Então, que é o Oeste do Amazonas. Então agora eu percebi que pastor Alcedi, ele abraçou essa conquista do Oeste como um plano de Deus e começou a viajar, e começou a dar treinamento indígena. Eu falei, esse é o homem. Esse é o homem que Deus separou para isso. Porque, irmãos, nós temos um ministério. Meu ministério foi rural, foi urbano, mas nunca foi muito do oeste do Amazonas. Eu estou apoiando, quero que vá para frente, mas o fato é que pastor Alcedi
num avião, você entra no avião, está escrito assim: este é um avião experimental. Mais ou menos assim, nós não responsabilizamos por qualquer problema. É isso que está escrito lá. Eu falei, rapaz, o cara está a fim de viajar, procurar esses lugares distantes e indo com um avião experimental. Esse é o homem que Deus quer para essa obra. Eu disse, eu não quero saber de nada, de problemas eclesiásticos, mas eu vou te apoiar. Quanto você tiver com esse desejo no seu coração, eu vou te apoiar, porque é uma disposição. Eu conheci pastor Cedi numa viagem do barco ambulatorial, e ele estava, não sabia quem era, isso aqui é o Cedi e tudo. O fato é o seguinte, que nós desafiamos, mais o João Wilson desafiou o Cedi a ir para Novo Airão. E o pastor Cedi, no meio de lutas, recebeu a palavra e foi para Novo Airão. Novo Airão não tinha nada, só tinha negócio de macumba por lá. Então, Deus deu coragem ao pastor Cedi, e nós encontrávamos uma vez ou outra quando ele vinha em Manaus, ou eu ia em Novo Airão. Sempre era assim, um pouco lá, um pouco aqui. E o fato é que o pastor Cedi, com poucos anos, tinha fundado essa igreja, que foi lá em Novo Airão, e mais umas 3 ou 4 nessas lá. A Terra Preta, Garapé-Açu, ainda estou com memória razoável. E foi fundando igrejas. Depois aconteceu um problema que eu prefiro não falar, e o pastor Cedi, alguém queria ficar com o campo de Novo Airão. Disse, tudo bem. Eu falei, Cedi, você vai trabalhar no campo do Rio Amazonas. É pouca coisa, né? Rio Amazonas. O pastor Cedi começou a viajar e fundar igrejas na calha do Amazonas. E foram várias igrejas, não foram uma ou duas. Aí, ultimamente eu estou pensando, eu disse, pastor Cedi, eu vou contigo naquele avião agora. Falei para ele, porque eu fiquei receoso quando eu entro no avião, e assim, nós não responsabilizamos por... Tira uma foto, Cedi. Tira uma foto daquela placa. Aí, mas agora, se tinha que morrer, era 3 anos atrás, que eu fiquei 38 dias de coma. Eu não morri lá, eu não vou morrer num avião pelo meio do mato aí. Então, eu estou disposto a ir com você. Agora, eu quero participar do alcance, como é que eu chamei? Do Oeste, a conquista do Oeste, eu quero ir com você. Nada vai me impedir. Eu não estou com as pernas muito boas, não, mas eu fiquei pensando, eu vou apoiar o Cedi naquilo que Deus colocar no coração dele, vou apoiá-lo e dizer à igreja, ele merece todo o nosso apoio e confiança, irmão. Todo o nosso apoio e confiança. Agora, irmãos, eu queria deixar uma palavra de Deus aqui, em Atos
Atos 4, 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânime levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, e com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esse texto, irmãos, começa aqui no capítulo 3, que é a cura do coxo. Discurso de Pedro no templo depois da cura, que o Pedro e João foram ao templo e tinha um homem querendo uma esmola. É aquele texto que diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, levanta-te e anda. Aí, capítulo 3, verso 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Bom, capítulo 4, porque eles curaram um coxo de nascença, eles foram presos. No capítulo 4, diz: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem a Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Começa com 3.000 em Atos 3, e agora está falando de 5.000. Esse é o crescimento exponencial de uma igreja. E aqui no capítulo 4, no verso 23, diz: uma vez soltos, procuraram os irmãos, se lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Aí a reação da igreja, verso 24. Ouvindo isto,
unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra contra o Senhor e contra o seu ungido. Essa parte aqui é do Salmo 2. É do Salmo 2. Mas o fato é o seguinte: eu acho lindo quando a Bíblia diz assim: unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Irmãos, é a unidade, é a bênção. Unânimes. Eles estavam num propósito tão santo que a voz de um era a voz de outro, e unânimes eles levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Essa unanimidade é uma coisa do Espírito Santo. O Espírito Santo se alegrou tanto com a situação deles, com a fé deles, que fez eles fazerem uma oração. É uma oração muito bonita, unânimes. E olha, irmãos, eu queria contar umas histórias missionárias. Eu já vi que o propósito da igreja na Ponta Negra é missionário. Então, deixa eu contar umas histórias missionárias. Deixa eu contar umas histórias missionárias. Nos primeiros dias de julho de 1990, nós organizamos a primeira viagem no barco Peniel para o Rio Negro. Foi a primeira viagem. E saímos aqui do Tarumã e fomos com a ideia de visitar 4 comunidades. E visitamos comunidades que não tinha nenhum crente. Mas saímos visitando. Mas uma comunidade, por nome Santa Maria, disseram para nós: olha, vocês tenham cuidado, porque eles já expulsaram uma igreja. Vocês vão para lá, eles expulsam os crentes. Então, como é que você se sente? Vai para um lugar que estão expulsando os crentes. Falei: olha, não tem problema. Aí eu decretei um jejum. Vamos jejuar. Dizem que eu sou jejuão, não vamos jejuar. Vamos jejuar. E Santa Maria era um lugar que tinha bronca com os crentes, porque foram os crentes lá que proibiram jogar futebol. Aí o João Wilson vem falar comigo que tinha um pessoal querendo jogar bola. Eu falei: vai, João, vai, joga. Só uma coisa, não ganha deles. Joga, mas isso é brincadeira. Então, eles, do pessoal do futebol, todinho vê à noite por culto. E nós estávamos na unção de Deus, realmente um jejum. Aí, depois da pregação, algumas famílias aceitaram a Cristo. Algumas famílias.
Teve uma moça que o Cedi vai lembrar, a Neila. A Neila, a mãe dela veio a cunhada, veio o cunhado. A Neila foi assim, ela dizia para mim: eu estou sentindo uma coisa aqui dentro, muito fria, muito gostosa. O que é isso? Eu falei: filha, esse é o Espírito Santo. Você aceitou a Cristo e o Espírito Santo entrou na sua vida agora. E foi isso mesmo. O Espírito Santo, aí, essa noite foi memorável, porque muitas pessoas aceitaram a Cristo, e até quando eu visitava a comunidade, sabia que elas estavam firmes. Mas aí, como era jejum, nós pegamos o barco, fomos para um lago chamado Lago do Tucumã, e fomos para entregar o jejum e comer alguma coisa. Aí fizemos isso, uma sopa daquelas bem ralinha, que era o que a gente tinha, e aconteceu um negócio muito lindo. Nós estávamos no barco e aí caiu sobre nós o poder do Espírito Santo. Caiu sobre nós. E eu estava atento e Deus falou comigo assim: muita demora. Nós passamos 5 anos para construir um barco. Muito demorado. E eu sabia que era comigo aquilo. Eu era o pastor que estava liderando o grupo. Mas aí depois veio uma palavra forte: urgência, urgência. Essa palavra foi forte. E aí entendi que Deus estava tendo urgência para a evangelização dos povos e eu tinha que cuidar disso. Era comigo. Mas, irmãos, foi essa maneira que aquela viagem, ela marcou a minha vida. Marcou. Depois desse dia, eu só queria saber de barco, de missões. Até a Lucília dizia: amor, não é possível, você não falou outra coisa. Eu falei: não, eu estou empolgado com o trabalho missionário. Eu vou trabalhar, tal. Bom, foi assim. Então, eu disse que ia contar algumas historinhas. Outra história, irmãos, muito interessante, foi o seguinte: nós estávamos no Monte Sião, no retiro de liderança, e tinha um grupo, eu não sei se tem alguém aqui que estava nesse grupo, com o Ituaçu, orando e jejuando. E o grosso do acampamento estava no templo. Mas o fato foi o seguinte: o Ituaçu com mais um grupo fazia assim: almoçava e só comia no outro dia. Era um jejum de 24 horas e foi o que foi acontecendo. E aí eu tinha a pregação, a última pregação, alguns aqui vão lembrar. Aí eu cheguei e disse: eu não vou pregar hoje não estou sentindo não. Eu sentia que uma palavra de Deus era assim: a agenda é comigo hoje. Deus falando: a agenda é comigo, você não vai pregar, hoje é comigo. Eu falei: irmãos, vamos cantar, vamos orar, porque não estou sentindo liberdade para pregar. Aí começamos a ficar de joelhos e a cantar.
a orar, começou uma confissão de pecados muito forte. Gente que grunhia, ajoelhado, confessando pecados. Falei, bom, Deus disse que a agenda de hoje era com ele, então aí o assunto é com ele. Pode deixar que ele sabe o que ele faz. E foi muito interessante. Aquela noite marcou nossas vidas. Foi em 2007. 2007. Marcou nossas vidas. Foi muito especial. Muito especial. Uma coisa, irmãos, que eu tenho comigo, um livro do Pentecoste coreano. Como foi o Pentecoste coreano? Foi assim: os japoneses queriam obrigar os coreanos a venerar os seus antepassados. E os coreanos não aceitaram aquela imposição. E aí acontece, os coreanos saíram e foram para uma região chamada de Manchúria, que é meio da China, mas não aceitaram aquela imposição de eles terem que venerar os antepassados. Resultado, que ali se formou 400 grupos familiares. A gente pensa que foi o Paul Show que começou. Não, foi no meio dos presbiterianos, numa perseguição. Cerca de 400 grupos familiares é que aconteceu isso. Agora, os presbiterianos tiveram um congresso muito bom. E nesse congresso houve muita confissão de pecado. E foi assim: irmãos, orem por mim, porque eu odeio o pastor tal. Publicamente assim. Irmãos, orem por mim, porque eu odeio o presbítero tal. Mas era assim, publicamente. E aí foi o povo chorando e orando e tudo. No fim, um diácono disse: meus irmãos, eu estou em pecado, ora por mim. Resultado: caiu o Espírito Santo sobre aquele congresso. E aonde esses irmãos coreanos passavam e pregavam, as mesmas manifestações de arrependimento eram produzidas. A Coreia era bem menos do que é hoje. A Coreia do Sul, porque nesse tempo que eu estou falando, a Coreia era uma só. Mas o que aconteceu foi que os irmãos, para onde eram pastores, presbíteros, missionários, eles foram descendo e Deus foi acompanhando e a obra de Deus foi sendo feita através da vida deles. Foi coisa sobrenatural. E aí é chamado Pentecoste coreano. Foi dessa maneira. Agora sim, não teve línguas, mas teve poder. Teve muito poder. Não que eu tenha alguma coisa contra línguas. Mas outra coisa, irmãos, eu estava muito abatido. Há uns anos atrás, eu fui para o Monte Sião
para jejuar e orar com a minha esposa. E fomos. E aconteceu que várias pessoas resolveram entrar conosco no jejum. Eram 7 dias de jejum. Um dos dias eu comi um pouco, mas comi uma sopa e tudo. Mas o fato é que nós fomos terminar o jejum no 7º dia. Foi muito, muito agradável a presença de Deus. Eu lembro de estar no 3º dia, era um sábado, era do retiro já, e estava cantando louvores, e eu não me lembro quando eu senti tanta alegria no louvor. Foi uma coisa extraordinária. E nesse dia que nós fomos até o 7º, irmãos, caiu uma unção de Deus. Uma unção de Deus maravilhosa. Coisa celestial. E nesse dia, eu sentia o pecado da igreja. Uma dor no meu peito, era o pecado da igreja que eu estava sentindo. Então, jejum é para nos purificar, para nos santificar. E um outro dia, irmãos, eu estava muito abatido. Eu fui para o sítio do meu irmão para jejuar. E eu estava lá descansando, 5 dias sem jejum, era só passar fome um pouquinho. Aí eu falei para a Lucília: amor, eu vou jejuar porque eu estou pensando em passar a igreja para outra pessoa, estou pensando em deixar a igreja, isso é muito sério. Aí, o resultado é que ela veio para Manaus e eu fiquei lá com o propósito de jejuar. E com mais ou menos foi 3 dias e meio, alcancei a bênção. A bênção maravilhosa. Olha, irmãos, eu não conseguia mais falar português. Não conseguia falar português pela unção, pela maravilha que veio sobre a minha vida. Nem que eu quisesse, eu acho que eu não conseguiria. Maravilha. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Deus tem muito para nós. E o trabalho missionário é um trabalho que tem a ver com jejum e oração. Os coreanos, eu esqueci de um detalhe, eles, aquele Pentecoste coreano, eles deixaram o almoço uns 2 ou 3 dias, mas eles oraram e a bênção veio sobre a vida deles. Deus abençoe, meus irmãos, a alegria de estar aqui é muito bom. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela vida do pastor Alcedi, da sua esposa, da sua família. Senhor, abençoa este homem de Deus, para que ele seja reprodutor de missionários. Em nome de Jesus, uma bênção para o campo missionário. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Graças a Deus pela vida do pastor José João, servo de Deus. Eu comecei a trabalhar junto com o pastor José João em 92. De fato, esse homem simples, de oração, de jejum, de consagração, de buscar a Deus. E para nós é uma alegria. E já falei para ele que o dia que ele quiser vir, ele sempre será honrado. Nós precisamos honrar homens assim. Ele falou sobre consagrar, santidade, confissão de pecados. E a última parte do texto que ele usou foi o versículo 24. O versículo 24 diz: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus, dizendo: Tu, Senhor soberano, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. E ele falou sobre a importância da palavra unânimes. Depois ele falou sobre oração, jejum, desafio missionário, e que estamos juntos e ele vai fazer a viagem experimental. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas de fato a palavra unânime, ela é muito importante. Esta palavra aqui em Atos capítulo 4, versículo 24, só para dar uma ênfase na palavra que ele mesmo deu. Essa é uma palavra que no grego é otumadon, é uma palavra composta, e ela tem a ver com harmonia, ela tem a ver com um sentido de um comum acordo. Era uma palavra que ela ocorre poucas vezes, nas escrituras temos 12 vezes, e ela tem um sentido dessa singularidade. E a imagem é uma imagem musical, como um conjunto de notas, sons, tons, na eufonia, da qual, como uma orquestra sendo tocada por muitos instrumentos e muitos músicos, mas a harmonia, porque tem alguém dirigindo. Esta é a palavra otumadon. Ou seja, meus irmãos, tudo quanto fizermos tem que ser dirigido por Deus, na unidade, não do esforço nosso apenas. O nós cabe o confessar os nossos pecados, sem ressentimentos ou dor, para não acontecer o que aconteceu na Coreia, no sentido de que tem que alguém confessar que tinha ódio do outro, né? Mas no sentido bom, da expansão do Evangelho de Deus. Que o Espírito Santo nos conduza neste grupo pequeno, para avançarmos em amor, em uma comunidade que é apaixonada pelas Escrituras, que Cristo Jesus esteja no centro, na centralidade da palavra, em amor ao Senhor Deus, na expansão do Evangelho, mas em uma unidade do Espírito que não seja controlado por homem algum. Porque o importante de uma comunidade, como o pastor José João falou, não é um personagem. Nós homens somos passageiros, mas o Senhor nos dirigindo segundo a sua palavra. Apeguemo-nos às Escrituras. Busquemos do Senhor esta unidade que venha dos céus, que nos conduz. E nesta unidade, meus irmãos, se nós pensarmos no Senhor Jesus como modelo, conforme Efésios capítulo 3, a kenosis, abrir mão da nossa razão, do que queremos, do jeito que queremos, para que seja feita a vontade de Deus, da qual ninguém precisa estar acima do outro ou superior ao outro, mas todos quedados ao pé da cruz. É isso que faz com que uma igreja seja viva, que uma igreja viva o Evangelho, que se importe com as pessoas e que viva a palavra de Deus em amor, da qual não precisa ser relevante para conquistar seguidores, mas relevante para aquele a qual nós seguimos em amor. Que o Senhor nos abençoe, que seja uma semana abençoada e que busquemos a unidade segundo as Escrituras e possamos sermos conduzidos pelo Espírito Santo. E aí, se for ainda aplicar mais uma palavra do pastor José João, jejue, busque a Deus, clame ao Senhor,
Nós precisamos de um avivamento no Brasil, mas não só de movimento e barulho. Um avivamento que volte às Escrituras. Um avivamento que ame o Senhor de todo o coração e que não tenha espaço para promoção pessoal, mas a promoção da glória de Deus. Que assim seja o Senhor engrandecido na nossa vida. Nós vamos concluir e ainda tem mais um cafezinho, viu? Os irmãos podem tomar um cafezinho, conversar um pouquinho, dar um abraço. Eu acho que já avisaram as nossas crianças, né? Então vamos orar. Amado Deus, muito obrigado por termos aqui o pastor José João, de forma espontânea, falando do testemunho do seu amor, da sua palavra, e de fato nós somos testemunhas que o Senhor tem abençoado o pastor José João e a sua família, que o Senhor por anos tem usado ele, e que o Senhor use também esta igreja para o louvor da sua glória. Que o Senhor nos use, Senhor, para vivermos a Tua palavra e a expansão da glória do nosso Deus a todos quanto nada ou pouco ouvir da Sua palavra. Que sejamos uma igreja missionária, que esta missão em amor ao outro, que possamos viver o amor do Senhor. Abençoe os nossos convidados, dê uma semana de paz na condução e no poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Somos o povo de Deus. Que maravilha ter vocês aqui, viu? Que maravilha. Deus é o Senhor que conduz a sua igreja. Na verdade, o teu povo não viaja. O teu povo desfila para a sua glória. No mundo de trevas, com luz que brilha nos lugares mais altos, para que todos vejam e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que o Senhor conduza cada irmão, cada irmã nesses dias de viagem, de bênção na família. Que o Senhor estenda as suas mãos e abençoe o seu povo. Que o Senhor dê saúde aos nossos irmãos que estão enfermos. Que o Senhor nos ajude a levar o pão para quem tem fome. E a tua palavra para aqueles que estão sedentos do Evangelho, da qual o Senhor e só o Senhor pode fazer nascer de novo. Nos usa como uma igreja missionária para o louvor da tua glória e nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Fiquemos em pé. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Porque Ele vive, posso crer no ar.